Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria nesta terça-feira, dia 12 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Espírito Santo convencerá o mundo. Novamente meditamos sobre os últimos momentos da morte de Jesus. Suas palavras são importantes e misteriosas. A morte de Jesus abre as portas ao Consolador, ao Defensor, ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz que mostra ao mundo o seu pecado, que consiste na incredulidade, o pecado de não acreditar em Jesus. O Espírito Santo fará justiça, mostrará bem ao mundo que Jesus é o Filho de Deus, ressuscitado e sentado ao lado do Todo-Poderoso. O Espírito da Verdade mostrará o juízo certo, demonstrará a culpa do mundo e dará a quem aceita o dom do arrependimento, que abre as portas da salvação. O Espírito Santo torna vivo Jesus em você. Peça hoje com insistência: vem, Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, porque eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vale a pena se concentrar hoje sobre esse trecho do Evangelho que soa um pouco misterioso, incompreensível para quem escuta pela primeira vez. O Espírito Santo convencerá o mundo quanto ao pecado, convencerá o mundo quanto à justiça, convencerá o mundo quanto ao juízo. O que Jesus queria dizer com isso? Vamos ler com um pouco de paciência um trecho do nosso Papa São João Paulo II, que comenta exatamente esse trecho e o explica na encíclica Dominus et Vivificante. Pecado, justiça e juízo. No pensamento de Jesus, o pecado, a justiça e o juízo têm um sentido bem preciso. Esta explicação indica também como deve ser entendido aquele convencer o mundo, que é próprio da ação do Espírito Santo. O pecado, nesta passagem, significa a incredulidade que Jesus encontrou no meio dos seus, a começar pelos próprios conterrâneos de Nazaré. Significa a rejeição da sua missão, que levará os homens a condená-lo à morte.
Quando fala em seguida da justiça, Jesus parece ter em mente aquela justiça definitiva que o Pai lhe fará, revestindo-o da glória da ressurreição e da ascensão ao céu. Vou para o Pai. No contexto do pecado e da justiça assim entendidos, o juízo significa, por sua vez, que o Espírito da Verdade demonstrará a culpa do mundo na condenação de Jesus à morte de cruz. No entanto, Cristo não veio ao mundo somente para o julgar e condenar. Ele veio para o salvar. O convencer quanto ao pecado e quanto à justiça tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação dos homens. Este era o número 27 e no número 32 o Papa assim continua. Convencendo o mundo do pecado do Gólgota, da crucificação, da morte do Cordeiro inocente, o Espírito Santo convence também de todos os pecados cometidos em qualquer lugar, em qualquer momento da história do homem. Ele, o Espírito Santo, com efeito, faz ver e mostra a conexão com a cruz de Jesus, entre o pecado e a cruz e o perdão, a cruz de Jesus que nos salva e nos perdoa. O convencer é a demonstração do mal do pecado, de qualquer pecado, em relação à cruz de Cristo. O Espírito Santo te faz sentir aquele arrependimento que é necessário. Quando você vive na loucura do mundo, você nem pensa que você está crucificando Jesus. Mas chega um momento que o Espírito Santo te mostra claramente que cada teu pecado é uma martelada a mais no prego das mãos e dos pés de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo é o nosso grande amigo, é o amigo do evangelizador. Pensa um pouco, o que seria um evangelizador sem o Espírito Santo? Quando você faz evangelização, você não se apoia sobre nada de humano ou científico. Quando você diz para uma pessoa, com todo o calor do coração, com todo o carinho de que você é capaz, quando você lhe diz, Deus te ama, Jesus veio por você, para te tirar da lama. Foi assim para mim também, eu já experimentei isso. Quando você fala para uma pessoa, Deus te ama, nesse momento, a pessoa que te escuta tem duas possibilidades. Ou ela manda você catar coquinha, ou ela sente algo no seu coração. Algo que lhe diz que é mesmo verdade, é isso mesmo. O que você está falando é verdade. A pessoa sente algo que faz arder o coração. É uma experiência profunda, íntima, interior, que nenhuma palavra humana conseguiria provocar. Entende que a evangelização pede coragem. É a mesma coisa de andar sem levar dinheiro, sem levar bolsa, sem levar nada, sem levar 2 túnicas, confiando somente em Deus. Quando você anuncia a verdade, Deus te ama, a pessoa pode não entender. E se ela entende, é porque o Espírito Santo faz ela sentir e entender isso. Você compreende, meu irmão, que apesar das tuas melhores palavras, você nunca conseguiria convencer cientificamente o irmão que você está evangelizando. Mas este milagre será do Espírito Santo. Ele convence o mundo. Ele convence todos aqueles que você está evangelizando. Não é você que provoca este milagre do convencimento, mas o Espírito Santo. Por isso que a evangelização é uma obra de conjunto. Você abre a boca
e anuncia, e o Espírito Santo cria o milagre do sentir interior de quem escuta. Você lembra da palavra de São Paulo aos Coríntios? Me apresentei a vocês fraco, tímido, todo trêmulo diante de vós. Minha palavra e pregação não tinha nada da persuasiva linguagem, da sabedoria, da filosofia, mas era uma demonstração do Espírito e do poder divino. Isso que nós lemos na 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Irmãos, o verdadeiro protagonista disso tudo é o Espírito Santo. É Ele, o verdadeiro herói dos nossos encontros querigmáticos. É o Espírito Santo o verdadeiro protagonista de todo o Ruá, de todo Yeshua, de todo o Caná. Irmãos, não é pela nossa própria força, nem por sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que os corações se convertem, como fala São Paulo. Hoje, depois de milhares dessas experiências vividas no mundo inteiro, em todas as culturas, podemos testemunhar que é verdade mesmo e que não há homem capaz de resistir ao Espírito. Não há assassino que o Espírito Santo não possa converter. Já vimos milhares e milhares de assassinos, de delinquentes, drogados, prostitutas. Vimos esses irmãos mudarem de vida e buscar a santidade. Hoje nós, em especial nós, Missão Belém, podemos dar esse testemunho claro. Quem convence, quem muda o coração é somente o Espírito Santo. Irmãos, como é forte a ação do Espírito Santo na nossa vida. Hoje mesmo eu estava partilhando um pouco com o Marcelo, nosso missionário que está lá no Haiti, vocês sabem muito bem, Marcelo que já há 4 anos cuida da missão do Haiti, e ele me contava que nesse final de semana que passou, eles fizeram um retiro querigmático para o povo. E no momento do barro, uma pessoa, uma mulher, começou a pegar o barro e a passar na boca, e esfregava o barro na sua boca. Essa mulher começou a passar o barro somente na boca, esfregava esse barro. Isso chamou a atenção do Marcelo. Ele percebeu que realmente algo muito profundo estava acontecendo com essa mulher. Depois, terminou a palestra, o momento, tudo. E durante o almoço ele se aproximou dessa senhora, dessa mulher, e foi perguntar para ela por que a senhora passou o barro na boca, né? O que a senhora sentiu naquele momento? E ela virou para o Marcelo e falou assim: irmão, naquele momento eu entendi que o maior pecado que eu estava cometendo era usando a minha boca para falar mal de uma vizinha, de uma pessoa que mora perto de mim, e que eu estava maltratando muito verbalmente essa pessoa, xingando, blasfemando, falando mal dela. Naquele momento eu entendi que esse era o maior pecado que eu estava cometendo e que Jesus me chamava a me converter desse mal. Fala se isso não é o Espírito Santo que convence. Como uma pessoa pode chegar a essa conclusão depois de tanto tempo vivendo um pecado assim? Entende, irmãos? É o Espírito Santo que faz sentir aquela dor no coração. É Ele que mostra para nós, nos faz sentir aquela dor profunda no coração quando cometemos um pecado. Dessa forma, Ele convence a pessoa do que está certo e errado. Mas Ele não mostra isso para a pessoa para que ela se suicide, para mandá-la para o inferno, não. Muito pelo contrário. O Espírito Santo coloca o pecado pessoal em relação à cruz de Cristo, em relação ao perdão de Jesus, em relação à salvação. E aqui acontece a conversão, a mudança de direção. A pessoa sente no seu íntimo, no profundo do seu coração,
o mal que ela está causando e percebe e sente que Deus a chama a mudar a atitude. E aí é um milagre. De pecador se torna um discípulo, procurando seguir agora o caminho da santidade, o caminho da verdade e não mais do pecado. O Espírito Santo mostra quem é verdadeiramente Jesus e o seu poder salvador. O Espírito Santo te dá a alegria de sentir que Jesus te arranca do buraco e te salva. O único condenado dessa história é o demônio. Como lemos no Evangelho, o príncipe deste mundo já está condenado. Enquanto você se entrega a Jesus, se escuta o Espírito, você será salvo. Irmãos, mais uma vez, depois de ter refletido sobre tudo isso, convidamos cada um a pedir com fé o dom do Espírito Santo em cada momento desse dia, diante de cada tentação ou dúvida. Ainda mais, antes de cada encontro importante, antes de cada testemunho que somos chamados a dar, vamos pedir o Espírito Santo. Se quiser, pode usar o canto a seguir, que hoje também colocamos nesse diário. Pode orar, pode fazer a experiência viva, você mesmo, do perdão de Deus na confissão. O importante é que vivamos esse dia na abertura ao Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo. Assim podemos nos preparar também para o dia de amanhã, a festa de Nossa Senhora de Fátima. Podemos lembrar que os apóstolos com as mulheres estavam reunidos no cenáculo junto com Maria, em íntima união e oração. Que assim possa ser para nós, que Maria nos ajude a pedir com fé o Espírito Santo e que possamos sentir os seus efeitos em toda a nossa obra, porque o mundo precisa. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai, e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Ó luz venturosa, divinais clarões, encha os corações, encha os corações. Sem um tal poder,
inocente, nada de inocente, nada de inocente. Lavai o impuro, regai o seco, sarai o enfermo, sarai o enfermo. Dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio, livrai do desvio. Descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os 7 dons, dai os 7 dons. Dai virtude,